Segundo Reis 4:1 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículos 32 e 37 no mesmo capítulo. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Eu quero pensar com você nessa noite, de uma forma rápida, eu quero pensar sobre: não deixe o sonho morrer, ressuscite a sua fé. Não deixe o seu sonho morrer, ressuscite a sua fé. Se você é bom de Bíblia, se você conhece esse texto, o capítulo 4, você já deu para entender que o texto está falando de 2 mulheres diferentes, 2 mulheres distantes, de 2 mulheres e 2 situações totalmente diferenciadas. A primeira, no capítulo 4, versículo 1, diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo que seu marido havia morrido e o credor estava para levar os seus filhos para que eles fossem escravizados. Essa mulher não é uma outra senão aquela que Eliseu, orando ao Senhor, fez com que, através da palavra que saiu da sua boca, aquela mulher pudesse fazer com que o azeite que estava nos seus vasilhames, ele pudesse superabundar, de modo que ela pudesse pagar as suas dívidas e pudesse viver de uma forma decente com os seus filhos. Essa primeira mulher, nós podemos identificá-la como uma mulher pobre. Essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que ela não tinha dinheiro. No mesmo capítulo, vai surgir uma outra mulher, que a Bíblia diz que ela tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, mas ela não tinha um filho. O nosso Deus, Ele é Deus em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro ou que não tem nenhum dinheiro, se você é uma pessoa que tem muitos ou alguns filhos, ou se você é alguém que não tem filhos, não importa, o seu Deus é o Deus que não permite que o seu sonho morra, mas Ele ressuscita a fé para que em nossas vidas se cumpram as suas vontades, se cumpram as suas determinações. Essas 2 mulheres, elas estavam passando por necessidades diferentes. Geralmente, quando nós sentimos uma dor, a nossa dor é a maior. Quando nós pensamos, por exemplo, uma dor de ouvido, se essa dor de ouvido é em você, e se uma dor de estômago é em mim, eu vou dizer que a minha dor de estômago é maior. Mas se mudarmos os órgãos, eu vou dizer que uma dor de ouvido em mim é maior do que a dor que está atacando ou que está chegando a você. Cada um de nós convive com um tipo de dor, com um tipo de necessidade, com um tipo de sofrimento, independente de ter ou não ter dinheiro, de ter ou não ter filhos. Aquela viúva, ela tinha um sonho. Aquela primeira, a do capítulo 4, versículo 1, ela tinha um sonho, e o sonho dela era pagar a sua dívida. Ela estava simplesmente desejosa de não dever nada a ninguém, para não ter cobrança na sua porta, para que o seu coração repousasse em paz, para que ela pudesse voltar a conviver com seus filhos da melhor maneira possível, dado que ela já tinha uma grande perda, que fora a perda ou a morte do seu marido. A outra, a Bíblia diz que a sunamita, ela tinha um sonho, e Deus conhecia os sonhos que essas mulheres tinham, que mesmo que elas estivessem se sentindo inseguras,
e não quisessem revelar por completo ao profeta aquilo que estava no seu coração, Deus estava trabalhando para que a liberdade pairasse sobre as suas vidas. Existem situações em nossas vidas que nos constrangem, existem situações com as quais temos dificuldade de conviver e nem sempre encontramos alguém com quem possamos nos abrir, com quem possamos conversar, sem que sejamos cobrados ou sem que passemos por uma tentativa de sermos guiados por aquela pessoa. Hoje, o mundo precisa de pessoas que escutem. Tiago já fala isso desde que ele escreveu a sua carta, o seu livro, quando ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso significa que o mundo tem necessidade de pessoas que queiram ouvir. Cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem um gemido, mas o mundo anda em busca de pessoas que queiram ouvir os seus sonhos, as suas frustrações, os seus problemas, as suas dificuldades, e que juntamente com os seus sonhos e dificuldades, tais pessoas, aquela que coloca diante da outra e a que escuta, ambas possam levar a sua solicitação ao trono da graça do Senhor. Nós encontramos essa mulher, que a Bíblia diz, essa segunda mulher, a sunamita, ela vivia num lugar cujo significado significa repouso. Ela era da região de Sunem, e Sunem era exatamente um lugar de repouso. Era um lugar de tranquilidade. Daí ela pensou, todas as vezes que o profeta vier por aqui, eu quero que ele tenha um lugar onde ele possa repousar, onde ele possa se tranquilizar, onde ele possa se reconectar com Deus e trazer de Deus palavras boas aos nossos corações. O que, falando ao seu marido, de pronto ele aceitou e assim realizou o desejo dela. Mas Deus revela os nossos segredos, os nossos sonhos aos profetas. Deus revela aquilo que está intrínseco, aquilo que está guardado dentro de nós, quando nós somos honestos e quando eu falo honestos, eu me refiro a um relacionamento com Deus, quando temos uma ampla abertura com Deus e usamos essa amplitude, quando nós falamos diante de Deus, sem nenhum subterfúgio, as coisas começam a tomar um novo rumo, porque Deus começa a realizar aquilo que Ele colocou como desejo dentro das nossas vidas. Eliseu queria recompensar a primeira mulher, mas a sua timidez e o seu medo era o retrato do seu fracasso. Eliseu chegou diante dela e perguntou: o que é que você quer que eu faça por você? O que eu poderia fazer? Como eu poderia interceder até mesmo diante do rei? O que eu posso fazer em seu benefício? Dinheiro você tem, uma casa luxuosa você tem, um bom casamento, seu marido parece conviver muito bem com você. O que é que eu poderia fazer por você? E aquela mulher, na realidade, ela não pôde falar muita coisa, ela não quis falar nada diante do Senhor, porque na sua cabeça, se você observar o versículo de número 13 do mesmo capítulo 4, ela vai mostrar que verdadeiramente tudo que ela precisava, ela tinha no meio do seu povo. Ela vivia numa situação confortável. Tudo que eu preciso eu tenho. Se eu disser a uma determinada pessoa, faça isto, essa pessoa vai fazer. Se eu convidar uma outra pessoa, essa outra pessoa virá. Eu tenho autoridade, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu tenho pessoas com as quais eu me relaciono, eu tenho muitas pessoas e eu tenho muitas condições na vida. Mas não foi essa a pergunta que o profeta fez para ela. Ele não perguntou o que você tem, ele perguntou o que você não tem. Exatamente o que Deus perguntou também a Salomão. Salomão, o que é que você não tem? O que é que você quer que eu te dê? Peça qualquer coisa e eu vou te dar.
E Salomão, segundo a palavra de Deus, pediu sabedoria, e Deus acrescentou à sabedoria que lhe deu, Deus acrescentou também riquezas, poder e domínio sobre os seus inimigos. Ela tinha tudo, menos a coragem de sonhar com um filho. Ela queria um filho. Quando o profeta perguntou: o que eu posso fazer por você? Ela poderia abrir o seu coração e dizer para o profeta: eu quero que você interceda diante de Deus, eu quero ser mãe. Dentro da sua sociedade, uma mulher que não tinha um filho não era benquista, era uma pessoa que era retratada, refutada pela sociedade como alguém sobre quem ou em quem estava faltando algum pedaço, estava faltando alguma coisa, e ela não teve coragem de dizer o seu sonho, ela não teve coragem de expressar o que ela queria diante de Deus. Muitas vezes as portas da graça não se abrem sobre nossas vidas, porque nós não falamos para Deus aquilo que nós queremos. Jesus, ele orientou que pedíssemos ao Senhor exatamente aquilo que nós estávamos pedindo. Ele diz: vocês não têm porque não pedem. E às vezes quando pedem, pedem mal. O que Jesus quis dizer: quando vocês pedirem e da forma correta, tudo quanto vocês pedirem na oração, crendo, Ele mesmo disse, vocês hão de receber. Deus revela ao coração de Eliseu o sonho daquela mulher. No versículo 16, ele chega a dizer para aquela mulher: daqui ao tempo de uma gravidez, daqui a aproximadamente 1 ano, você vai estar com um bebê embalando nos seus braços, porque Deus colocou no meu coração que o seu desejo é ser mãe. Quando o sonho morre, Deus ressuscita a fé. A primeira mulher, Deus revelou ao coração de Eliseu qual era a necessidade dela. Uma mulher pobre, uma mulher viúva, uma mulher com 2 filhos, uma mulher com problemas financeiros, uma mulher com problemas de risco de perder os seus filhos, mas uma mulher que não teve coragem de expressar qual era, que teve coragem de expressar diante de Eliseu qual era o seu problema. Quando nós encontramos a segunda mulher, ela começa, a palavra de Deus mostra lá em João, em João 14, quando ele diz assim: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quando nós realmente cremos, independente de situações, às vezes as situações não são favoráveis, e muitas vezes são até desfavoráveis, mas a fé, ela anda muitas vezes na contramão da lógica humana. Em algumas situações ela anda paralela à lógica, mas geralmente ela anda antagonicamente àquilo que nós chamamos de lógica. Nós encontramos a palavra de Deus mostrando que aquela mulher estava sendo encorajada a recuperar o seu sonho, porque essa mulher que pediu, essa mulher que recebeu um filho, essa mulher que a sunamita, quando ela colocou diante de Eliseu, quando ela abriu seu coração diante de Deus, quando ela aceitou que Deus revelou ao seu servo o desejo do seu coração, quando ela passou a crer, um tempo determinado, ela estava exercendo a maternidade. Mas diz a palavra de Deus que alguns anos depois, aquela criança veio morrer. Aquela criança simplesmente teve uma dor de cabeça muito forte, e aquela mulher viu a sua criança, viu a sua filha, o seu filho, simplesmente desaparecer, viu o seu filho morrer. Muitas vezes Deus nos encoraja para recuperar os nossos sonhos, ultrapassando os nossos limites. Aquela mulher, tudo que ela tinha, depois de perder o seu filho, era a certeza de que com Deus tudo ia bem na sua vida. De modo que, diante de algumas situações, de algumas pessoas, do marido, das pessoas que porventura ela encontrou no caminho, e mesmo diante do secretário de Eliseu, quando a pergunta vinha a ela em forma de como vão as coisas na sua vida, como você está, a resposta dela sempre foi: vai tudo bem.
Não fale da sua dor para quem não pode resolver o seu problema. Coloque isso no seu coração. Não fale da sua dor para quem não pode resolver o seu problema. Tem pessoas que dizem assim: eu preciso falar com alguém. Isso é um risco. Você não precisa falar com alguém. Você precisa falar com alguém determinado. Alguém é um sujeito indeterminado. Você precisa falar com uma pessoa específica. Você precisa procurar alguém que conheça a vontade de Deus para ajudar você nessa empreitada de fé. Deus nunca decepciona aquele que é fiel. Deus nunca decepciona aquele que revigora a sua fé. O profeta não sabia o que havia acontecido, mas aquela mãe, ela estava alimentada pela sua fé. No primeiro caso, a palavra de Deus diz que quando Eliseu chega àquela mulher, àquela viúva, e ela começa a abrir o seu coração dizendo: olha, eu não tenho dinheiro, o meu marido morreu, os meus filhos serão escravizados se eu não pagar a conta. A segunda mulher, ela não falou qual era o desejo do seu coração. Ela tinha tudo, quase tudo na vida, mas ela não teve a coragem de explicitar aquilo que estava no seu interior. Portanto, quando seu filho também morreu, ela não teve coragem de se abrir com ninguém, dizer para ninguém da sua dor, porque ela sabia que ela esperou por aquele filho durante muito tempo na sua vida, e quando Deus dá alguma coisa, ela sabia que Deus não se arrepende daquilo que Deus faz. Quando Deus dá alguma coisa, Deus realmente respeita a sua vontade, e Deus simplesmente equaciona a fé, Deus alimenta a fé, fazendo com que, mesmo nos momentos de fraqueza, as pessoas se voltem tão somente para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, e não para os seus méritos. Ela servia a Deus não por interesse, mas ela servia a Deus por prazer. Somente alguém que tem uma grande intimidade com Deus pode, no momento de dor, dizer diante de todas as pessoas: vai tudo bem. Como é que está a sua vida a propósito? Se você não tem a capacidade de dizer vai tudo bem, é porque alguma coisa na sua vida está errada. Não é que a sua vida precisa ser isenta de problemas. Bote uma coisa na sua consciência: problemas todos nós temos. Você vai vencer um hoje, amanhã vai surgir um outro, você vai vencer, daqui a um ano vai vencer um outro, daqui a 10 anos um outro. Enquanto você não morrer, Jesus garantiu que no mundo teríamos aflições, problemas constantes. Os problemas são comuns, as dificuldades, elas são bem-vindas. As dificuldades são bem-vindas, porque elas aprimoram a nossa fé. Elas nos levam a acreditar não na nossa possibilidade, não na nossa capacidade, mas começamos a desvendar o mistério da palavra de Deus quando descobrimos que a nossa capacidade vem de Deus. Segundo as Crônicas, a gente vai, em Primeiras Crônicas, aliás, a gente vai encontrar no capítulo 13, versículo 14, a gente vai encontrar sobre a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, a Arca da Aliança, ficou com ele apenas 3 meses, somente 3 meses. Durante 3 meses, a Arca da Aliança na sua casa, diz a palavra de Deus, que Deus abençoou a casa de Obed-Edom em tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha, onde ele botava a mão, prosperava, porque ele honrou a presença de Deus na sua vida. A sunamita, tudo que ela queria era a presença de Deus. O profeta ali representava para ela o próprio Deus. Eu quero que cada vez que o profeta vier por esse lado aqui, para esse lado, ele tenha um lugar de repouso. Eu quero que ele se conecte com Deus, e eu quero ouvir a palavra que vai sair da boca dele, do coração dele, porque eu creio que são palavras vindas de Deus. Aquela mulher estava dizendo: eu quero servir a Deus, porque eu quero ouvir mais de Deus, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero conhecer mais esse Deus. Aquela mulher, ela constrói um quarto para Eliseu, porque ele era homem de Deus. Aquela mulher tinha prazer em abençoar.
Quando nós invertemos os polos, quando geralmente nós queremos apenas ser abençoados, 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 abençoados já o somos. Quando focamos a bênção tão somente na nossa vida, quando nos preocupamos demais em sermos abençoados, nós deixamos de ser canais de bênção. Aquela mulher, ela tinha um coração puro. Eu não preciso de nada além da tua presença. Eu não preciso de nada senão a presença do Senhor. Agora, o interessante é que no versículo de número 37, se você voltar lá, eu peguei apenas os versículos chaves, mas eu oriento você a ler todo esse capítulo em casa. Se você puder, ainda hoje, amanhã, segundo livro dos Reis, capítulo 4, leia o capítulo 4 inteiro. O versículo de número 37 diz que depois que aquela mulher foi a Eliseu, depois que ela chorou diante de Eliseu, depois que ela simplesmente falou com Eliseu, eu não te pedi filho nenhum. Você chegou na minha casa e disse que Deus me daria um filho, e Deus me deu. Você disse que Deus honraria a minha vida, e Deus me honrou. Mas agora o meu filho é morto. Eu quero que você vá. E eu quero que a palavra que vier a sair da sua boca ressuscite a vida do meu filho. Olha o desafio que aquela mulher colocou para o profeta. Eu quero ver Deus através da sua vida. Eu quero que a palavra que vier a sair da sua boca gere vida naquilo que está morto. Somente pessoas compromissadas com Deus podem exibir palavras, falar palavras que ressuscitam aquilo que está morto, ou aquele que está morto. O versículo número 37 diz assim: e veio ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra, tomou seu filho e saiu. O que você faria no lugar dessa mulher? Você desejou muito tempo um filho ou determinada coisa, ou determinada pessoa, recebeu esta coisa ou esta pessoa de Deus, alguns anos depois esta pessoa morre ou esta coisa vai embora, e de repente vem o profeta, ora por esta coisa ou por esta pessoa, faz com que da morte venha a existência da vida. O que você faria? Possivelmente começaria a glorificar a Deus, pular, ficar feliz, abraçaria o seu filho porque estava tomando de volta. A Bíblia diz que essa mulher teve uma postura diferente. Veio ela, se prostrou aos pés do profeta, se inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Antes de tomar o filho, sabe o que ela fez? Ela foi adorar. Ela foi adorar a Deus. Ela reconhecia que o filho que ela tinha havia sido dado por Deus. Deus conhece o coração, mesmo que ele esteja em silêncio. Mas quando o coração revela a sua fé, Deus ressuscita até aquilo que já morreu. Fé é a capacidade de dar vida aos seus sonhos na presença de Deus. Se os sonhos morrerem, Deus ressuscita a sua fé. Não deixe os sonhos morrerem, ressuscite a sua fé. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Mesmo que todas as coisas aparentemente estejam mortas na sua vida, já não haja esperança, ressuscite a sua fé. Mas faça isso em adoração sincera a Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, coloque a tua mão de poder sobre nossas vidas. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença. Pai, se os nossos sonhos estiverem morrendo, ressuscite a nossa fé. Leva-nos para bem mais perto de ti. Nós não queremos, ó Deus, nem precisamos ver o teu agir, mas nós queremos poder crer. Nós queremos, ó Deus, testificar da tua grandeza e do teu amor.
revela a tua vontade. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.